Oi, aqui quem fala é Josia Daiane Rocha, estudante de Psicologia e Mãe Atípica. Você está ouvindo Contra Controle. Mas antes de iniciar o episódio de hoje, eu quero deixar alguns recados, falar um pouquinho com vocês. Eu me ausentei esses últimos dias, pulei uma semana de postagem de podcast. Em geral, toda segunda-feira eu posto ou existem exceções, né? Por exemplo, como foi o dia 2 de abril, Dia das Mães, que eu acabei postando no domingo. Geralmente, toda segunda-feira eu posto um episódio e essa semana eu pulei. Motivos. Final de semestre. Minhas provas e trabalhos do meu filho. Então, estava um pouco corrido, eu não disponho de muito tempo. E eu não queria fazer um trabalho mal feito, sabe? Então, eu preferi não fazer. E também, notícia boa, eu fui aprovada em todas as matérias, tudo certinho, era meu último período, então eu tô só aguardando agora colar grau e correr atrás do meu CRP e tentar iniciar a carreira na psicologia. Enfim, boa notícia. E por motivos também não tão bons, eu tinha comprado uma câmera para tentar gravar mais episódios em vídeo, gravar mais vídeos para abastecer principalmente o YouTube do canal, mas enfim, eu desastrada, tava com a enxaqueca e quando eu tenho essa enxaqueca eu fico meio desorientada, acabei derrubando a câmera no chão, quebrei lente de câmera, avariei a câmera, entendeu? Mas eu não vou falar muito nisso, que eu não quero chorar, já chorei muito, mas enfim. Então, devido a todos esses motivos, eu acabei não postando episódio semana passada, mas estou postando agora, semana que vem vou postar, vou manter o ritmo de sempre, porque postar episódio de podcast é parecido com ir à academia, quando você começa a faltar, começa a mexer na rotina ali, você vai começando a inventar desculpa, depois eu faço, e vai perdendo o ritmo, vai perdendo a motivação, e não é isso que eu quero. Então, a partir dessa semana, volta tudo ao normal e os episódios vão acontecer toda semana. Então é isso. Bom episódio. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra Controle. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS. E para isso, eu conto com a participação da Bianca Moura, que é advogada, e vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, esclarecer diversas dúvidas, quem tem direito, quem não tem, como é que faz para solicitar, quais são os principais desafios, o que é que a gente tem que se atentar, que documentação é necessária para recorrer a esse benefício que é fornecido pelo INSS. E agora você pode estar se perguntando, nossa, mas só que esse podcast não era de psicologia, não era sobre maternidade atípica, não era sobre autismo, enfim. O BPC-LOAS, ele é um auxílio que ele pode ser recebido por famílias com pessoas autistas que possuam baixa renda e que têm gastos extras, que precisam ali de uma ajuda financeira para manter a qualidade de vida, acesso aos tratamentos, enfim, para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E como isso não teria relação com a psicologia? Tem total relação. Por quê? Porque para a gente trabalhar o emocional, o psicológico ali de uma família, de um paciente, a gente precisa se atentar a todos os campos da vida dessa pessoa, né? A gente não pode se isolar apenas à questão do emocional, porque o financeiro está ali envolvido em muita coisa, a questão de suprir necessidades básicas, a questão até da autoestima mesmo, da pessoa poder ter acesso a diversas coisas que são fundamentais. E não só isso, também é importante que a gente tenha um pouco de conhecimento sobre esse tema para fazer uma psicoeducação, sabe? Às vezes a família tá ali meio perdida, o paciente tá ali meio perdido, e a gente poder dizer, olha só, você tem direito a esse benefício. E principalmente a importância de trazer esse tema relacionado às famílias e relacionado aos autistas, que é para que você
que tem um filho, que tem um familiar autista, ou você que é autista, que você conheça os seus direitos, que você corra, que você vá atrás, que você não fique sem os seus direitos. Bianca, primeiramente eu gostaria de te agradecer por você ter topado participar desse episódio. E eu acredito que vai ser um episódio muito importante porque existem muitas dúvidas acerca desse tema. Eu tenho algumas dúvidas e eu acredito que quem está ouvindo também tem algumas dúvidas. E eu acho que vai ser importante, vai ser esclarecedor, né? Falar com alguém que é da área, que entende como funciona. Então eu quero muito te agradecer por você ter disponibilizado do seu tempo. E fala um pouquinho pra gente sobre você, se apresenta um pouquinho para os ouvintes. Oi, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto que tem um papel social muito importante e poder contribuir um pouquinho para todas as famílias, todas as mães, principalmente, que estão ouvindo, em disseminar os direitos, né, que todas as crianças, adolescentes e pessoas do espectro autista têm, que a lei vem amparando, né? Eu me chamo Bianca Moura, sou advogada há quase 5 anos e trabalho diariamente ajudando pessoas que precisam do INSS, né? Pessoas com deficiência que precisam dos benefícios previdenciários, né? Para se manter. Então, explica um pouquinho pra gente o que é o benefício de prestação continuada BPC-LOAS e como ele se aplica aos autistas. Como esse benefício pode ajudar o autista em sua vida cotidiana? Bom, já começando a falar sobre o assunto, o BPC, né, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício previsto em lei, criado justamente para pessoas que são de baixa renda, que não contribuíram com o INSS ao longo da vida, que são destinados a apenas 2 grupos, né, que são aos idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiência, cujas aquelas deficiências são previstas em lei. E a gente está falando de um benefício que é fundamental para auxiliar as famílias de baixa renda, principalmente, né, com essas despesas extras e para custear também o portador que não tem condição de sobreviver sozinho, né, que depende financeiramente da família. Então, esse benefício é realmente um marco muito importante, né, e é responsável por manter a subsistência de várias famílias brasileiras, de várias mães solos, principalmente, que não conseguem trabalhar, que precisam abdicar da sua vida profissional, de uma carreira, para poder realmente cuidar, né, da saúde e do bem-estar do seu filho. Então, esse é um benefício, ele é, em tese, destinado aos portadores, mas acabam por ter a finalidade de manter realmente toda a família, em muitas situações. Mas fala pra gente, quais são os critérios para um autista ser elegível para o BPC-LOAS? Autistas de nível de suporte têm direito a receber esse benefício? Então, como um dos requisitos é que a deficiência esteja prevista em lei, é importante a gente mencionar que a primeira lei que veio a tratar do transtorno do espectro autista como deficiência foi a Lei 12.764 de 2012. Então, ela expressamente define, né, o transtorno como deficiência para todos os efeitos legais. Então, a partir daí, qualquer pessoa que possua, né, o transtorno está totalmente apta a requerer o benefício perante o INSS. Só que, como eu havia falado, a deficiência não é o único requisito, né, para o pedido do benefício no INSS. Outro requisito do BPC é a presença de baixa renda do núcleo familiar, tanto do portador do espectro autista, quanto da família e do núcleo familiar que ele está inserido. Então, em resumo, os critérios para que o autista seja
elegível ao benefício no INSS é cumprir esses dois requisitos: a comprovação da deficiência e a comprovação do critério de renda, né? Falando um pouco do critério de renda, a lei ela especifica que a lei estabelece que a renda per capita familiar, para que seja possível solicitar o BPC-Loas, deve corresponder a 1/4 do salário mínimo para cada integrante do núcleo familiar. Atualmente, né, como o salário mínimo está em torno de R$ 1.320, a renda per capita, né, por cada pessoa que compõe o núcleo familiar não deve ultrapassar o valor de R$ 330, né? Em regra, é isso que se estabelece pela legislação. Mas é importante esclarecer para vocês que, apesar da lei estabelecer esse critério de 1/4 de renda do salário mínimo por integrante da família, analisando o caso concreto, é possível flexibilizar esse valor, né? Porque em muitas situações, acredito até que na maioria dos casos, as rendas, né, da família são comprometidas com o tratamento, né, da pessoa autista, com fisioterapia, medicação, consultas. Então, comprovando, no caso concreto, que por mais que essa renda per capita ultrapasse, mas você demonstrando que boa parte da renda está comprometida, é possível flexibilizar esse valor, sim. E eu gosto de dar sempre um exemplo bem básico para entender, né? Uma família composta por 3 pessoas, em que o pai recebe um salário de R$ 2.000, por exemplo, e aí a criança ela seja autista, né? Se for dividir e colocar ao pé da letra, a renda per capita vai ultrapassar bastante o valor dos R$ 330, né? E caso nessa família essa renda esteja totalmente comprometida com os gastos para manutenção da saúde, né, da criança, é possível demonstrar que, apesar de ter ultrapassado esse valor de 330, essa criança, né, essa família precisa ser amparada com um benefício também. E aí, agora falando um pouco sobre o critério da deficiência, muito se discute sobre qual nível do autismo que é considerado apto a obter esse benefício com o INSS, né? Na lei não existe nenhuma tabela, por assim dizer, nada que indique qual é o nível ou não que vai gerar o benefício para a pessoa autista, né? Mas como no critério geral da deficiência, para ser apto a obter o benefício, precisa gerar uma incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho. Então, se tiver características que impeçam a interação social, o desenvolvimento normal de atividades do dia a dia, e que incapacitem para atividades laborais, é isso que vai ser analisado pelos médicos e os peritos do INSS. Qual é a documentação necessária? Quais são os documentos necessários para solicitar o BPC-Loas para autistas? Laudos médicos, exames, se ele for acompanhado por profissionais de saúde de diversos ramos, como nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, é muito importante colocar todos esses laudos, né? E o principal, que esses laudos estejam atualizados pelo menos nos últimos 6 meses, né? Se possuir todo o histórico, né, desde o início do diagnóstico até os dias que for feito o protocolo, é muito importante juntar, né? E principalmente que esses laudos estejam atualizados. E além da documentação médica para comprovar a deficiência, existe também a documentação própria para os pedidos, né? Que são os documentos pessoais, né, dos integrantes do núcleo familiar, comprovante de residência. Precisa estar
inscrito no CAD único, né? O CAD único precisa estar atualizado com essas informações também, todas as informações do núcleo familiar, além dos comprovantes de rendimento, né? De todos que pertencem ao grupo familiar. Como funciona esse processo de solicitação do BPC-LOAS para autistas e quais são os prazos envolvidos? Falando agora um pouquinho sobre o procedimento para poder solicitar esse benefício, né? Eu falei um pouco sobre a documentação que você precisa ter em mãos para solicitar o benefício. Primeiramente, se você nunca solicitou o LOAS, você deve fazer esse pedido diretamente junto ao INSS. Hoje em dia já existe um sistema próprio, você não precisa se deslocar a uma agência do INSS, você pode fazer tudo de forma online, né, no site do meuinss.gov.br. Lá você consegue juntar todas as documentações, preencher todos os formulários, né, e marcar até as perícias que se forem necessárias ao caso. Então tudo é feito por lá. Você consegue acompanhar também o procedimento, consegue visualizar as negativas ou as concessões. Então hoje em dia é tudo feito de forma eletrônica, né? E aí essa solicitação diretamente com o INSS, no sistema do meu INSS, ela é chamada do processo administrativo. Então, esse processo administrativo, ele precisa seguir algumas etapas, né? Basicamente, no caso do LOAS, você vai juntar a documentação e aí, sendo o caso, vai marcar uma perícia médica. E aí, o portador vai submeter uma perícia junto com o médico. Esse médico ele vai analisar tanto a documentação que foi juntada, né, os laudos médicos, quanto a situação, né, atual do portador. E aí, com a conclusão dele, ele junta no sistema, né, e diz se a pessoa está apta ou não ao benefício. E aí, com a concessão do benefício, né, o portador vai passar a receber mensalmente o benefício que hoje está atrelado ao valor do salário mínimo, que está na casa de R$ 1.320. Então, todos os meses, esse valor será depositado na conta que foi indicada para recebimento desse benefício, né? E a depender de quantos meses esse pedido ficou em processamento, né, em quanto tempo demorou esse processo administrativo, também é possível receber o que a gente chama de atrasados, que são aqueles valores do período que você protocolou o pedido até o mês que foi concedido. Por exemplo, se você entrou com um pedido no INSS em janeiro, mas ele só foi concedido em julho, então os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eles são considerados como retroativos. Então você vai receber o valor proporcional a esses meses para o benefício. E aí, caso esse benefício ele seja negado, né, vai ter um motivo, né, o INSS ele precisa fazer uma carta negatória que vai ter explicando qual foi o motivo, se foi o critério da renda, né, se não foi preenchido o critério de renda ou se não está presente a condição da deficiência, no caso. E a partir daí você pode fazer duas ações. A primeira é entrar com recurso administrativo dentro do próprio sistema do INSS, né? E a segunda opção é você entrar com pedido diretamente para o juiz, né? Abrir um processo judicial, né, informando todo o ocorrido e explicando os motivos que podem levar o benefício a ser concedido. E aí, no processo judicial, já vai ocorrer outros trâmites, né? O INSS ele precisa ser intimado para contestar esse pedido, e aí ele pode conceder lá no processo judicial ou não, ele pode contestar, pode ter marcado uma perícia, uma nova perícia no processo judicial, então vai ter outro procedimento agora. E infelizmente eu vejo muito na prática que esses benefícios administrativos muitas vezes eles são negados por falta de documentos básicos que o portador não junta, seja um comprovante de residência, uma certidão atualizada,
um laudo médico atualizado. Então, por isso que eu sempre friso que é muito importante você estar assistido com um profissional especialista na área. Então, são meses de atraso que você poderia resolver com muita antecedência por situações que, por pessoas leigas, né, que não são habituadas a trabalhar com esses casos, acabam deixando passar. E isso atrapalha muito a vida daquela pessoa que está precisando do benefício. Quando o autista ele vai acionar esse direito, quando ele vai solicitar o BPC-LOAS, quais são os principais desafios enfrentados? E falando um pouco assim dos desafios que os autistas eles sofrem ao solicitar esse benefício, estão muito atrelados a essa comprovação mesmo do critério de renda, né? E também da própria deficiência. A gente precisa demonstrar que essa deficiência ela está gerando incapacidade, seja temporária ou definitiva, para realmente poder trabalhar, gerir os atos normal de uma vida social que vão incapacitar, né, o portador a ter uma vida plena para o trabalho. E esse é até o principal motivo para que crianças também possam usufruir, né, desse benefício. Porque se desde na idade da infância já for constatado que essa criança ela nunca vai poder gerir, né, sua própria vida, poder trabalhar, né, em diversos ambientes, isso já fica mais que demonstrado que ela precisa de um benefício, ser amparada pelo governo, para poder realmente ter a sua própria subsistência. E sem falar até nos casos de mães solos, de pais, de famílias que não conseguem também trabalhar porque precisa cuidar diariamente, né, dos filhos ou daquele familiar, daquele parente que possui a deficiência. Então, o benefício ele é destinado ao portador, mas em muitas situações, e falando sobretudo sobre o Brasil, então o benefício aí ele vem como uma forma realmente de garantir a sobrevivência de várias pessoas. A gente sabe que o BPC-LOAS ele é um benefício, um auxílio que o autista recebe do INSS, mesmo sem ter contribuído, como você falou numa resposta anterior. Mas, assim, quais são os direitos que o autista recebe quando ele solicita ou quando ele já tem o BPC-LOAS? Como é que funciona esse benefício? Também é importante esclarecer que uma característica desse benefício, né, e como tantos outros do INSS, é que por ser benefício, a pessoa ela vai receber unicamente o valor do benefício mensal, que no caso é o valor do salário mínimo. Ela não está sujeita, por exemplo, a 13º, né? Então, não é o caso, por exemplo, de um auxílio-doença, que o auxílio-doença ele é atrelado a uma contribuição previdenciária que o trabalhador realizou ao longo de vários anos ou ao longo de meses que são requisitos para a concessão do auxílio-doença. Agora, tem uma dúvida que é minha, e talvez o ouvinte também tenha essa mesma dúvida. Em uma família com mais de uma pessoa autista ou com outro membro que tem alguma deficiência, que tem idade avançada, é possível que mais de um membro receba o benefício? Sim, é possível que mais de um membro familiar possa receber o LOAS, né? Mas é preciso analisar o caso concreto. Primeiro, para saber qual é o fundamento para os dois BPC, se os dois são por deficiência, ou se um é por deficiência, o outro por idoso. Existe até uma regra, por exemplo, de que se no núcleo familiar exista um BPC, um LOAS para um idoso, essa renda que esse idoso recebe pelo benefício, ela não pode ser incorporada para fins de cálculo de renda familiar. Então, é preciso, como já falei, novamente, ter uma análise cuidadosa do caso para poder auxiliar na situação e garantir aí o direito de todos os membros que possam vir a usufruir do LOAS.
Agora, uma dúvida que eu acho que é o medo de todo mundo, né, que faz uso desse benefício, que recebe esse benefício. O BPC Loas, ele pode ser suspenso, cancelado? Em quais situações isso pode acontecer? E caso isso venha acontecer, caso o BPC Loas seja cancelado, suspenso, o que deve ser feito? E como ele é um benefício, né, eles são destinados a pessoas que estão numa situação, em regra, temporária, né? Então, por isso, ele precisa ser revisto por um certo período de tempo. Pela lei, atualmente, o benefício, ele, em regra, ele é revisado a cada 2 anos. Então, isso quer dizer que o INSS ele pode revisar seu benefício para saber se você ainda continua nessa condição, né? Se a sua deficiência ainda está incapacitante, como eu falei. A concessão do benefício ela pode ser direcionada a pessoas que têm uma incapacidade temporária ou definitiva. Então, se o seu caso for de uma incapacidade temporária, o INSS pode revisar e, se constatado que a incapacidade cessou, o benefício pode ser suspenso, cancelado, né? E aí, quanto ao critério de renda, o benefício ele pode ser revisado a qualquer tempo. Caso seja verificado aí que no núcleo familiar a família passou a ter uma renda que esteja superior ao que foi concedido, né, ao que foi analisado, também o benefício pode ser suspenso ou cancelado. E para falar a verdade, a maioria dos casos de BPC para autistas, né, estão relacionadas justamente ao critério de renda. Quando o integrante passa a receber um salário, passa a ter um emprego, né, um pai ou uma mãe que consegue um emprego, e aí esse valor ele vai entrar dentro do critério de renda e ele extrapola, né, o que é previsto pela legislação e, consequentemente, o INSS pode cancelar. Mas claro que, como eu já havia falado anteriormente, toda situação precisa ser analisada no caso concreto. Existem também muitos e muitos erros de INSS que cancelam indevidamente os benefícios, né, com uma análise muito superficial. E aí, caso o benefício seja cancelado ou suspenso, é importante você pedir auxílio, né, de uma pessoa especializada, seja na defensoria pública ou com um advogado, que vai poder fazer a análise de toda a situação e verificar realmente se a suspensão ou cancelamento foi feito de maneira correta, né, se está amparado por lei, e caso não esteja, o profissional ele vai saber contornar, né, a situação, vai poder auxiliar tanto judicialmente ou até de forma administrativa, né, para poder reaver e retornar com esse benefício. Por isso é importante também que os beneficiários estejam sempre atualizando o CAD único, que é o principal documento que o INSS vai se basear para manter ou suspender seu benefício. Se você, por exemplo, se mudou e lá no CAD único está o endereço antigo, você precisa novamente atualizar e colocar um endereço atual. Se, por exemplo, um filho saiu de casa, casou, você precisa informar no INSS que aquela pessoa não faz mais parte do grupo familiar. Então, é bom sempre estar atento a isso, porque o INSS ele vai se basear de acordo com essas informações do CAD único. E a última dúvida, seja em caso de solicitação ou seja em caso de que o BPC Loas foi cancelado, foi suspenso, como é que um advogado especializado ele pode ajudar nesse processo de buscar esse benefício, como o autista ele pode ser beneficiado pelo trabalho de um advogado especializado na obtenção do BPC Loas? E eu gosto muito de esclarecer que, apesar de qualquer pessoa poder solicitar pessoalmente esse benefício lá no INSS, né? Você não precisa estar necessariamente assistido por um advogado, um defensor,
Tanto que até em muitos CRAs é comum que os próprios assistentes sociais auxiliem, né, os portadores, as famílias com esse pedido no INSS. Mas é muito importante ter ciência que o pedido ele precisa ser muito bem elaborado para que você não tenha problema com o INSS. Por quê? Hoje em dia a gente enfrenta uma fila gigantesca de pedidos, né, no INSS, tanto de pedidos para BPC como aposentadoria. Então, toda a documentação precisa estar bem esclarecida, né? Os requisitos eles precisam estar os mais esclarecidos possíveis. Então, novamente reforçando, apesar do benefício inicialmente poder ser solicitado por qualquer pessoa que tenha acesso à internet, que saiba, né, utilizar o sistema do INSS, é importante você ter pelo menos uma análise inicial com um profissional que esteja ali no dia a dia, que saiba todas as nuances de solicitar um benefício, porque apesar de eu ter indicado aqui os requisitos que a lei ela elenca, existem várias situações que podem flexibilizar essas regras, né? Existem, por exemplo, até pessoas que, apesar de morar com você, elas não devem ser consideradas integrantes do grupo familiar, né? Então, são essas situações que vão te ajudar a ter o benefício de forma mais rápida, né? E até deixar o procedimento ele mais assertivo para os profissionais, né? Os funcionários públicos lá do INSS terem um maior acesso à sua documentação. Ajudar a ter mais êxito em conseguir esse benefício. Então é muito importante que a pessoa ela esteja acompanhada, né? Principalmente faça uma análise prévia do que precisa juntar no INSS, quais são os documentos que mais se adequam ao caso dela, quais são os documentos que vão flexibilizar esses critérios de renda, seja analisada com mais facilidade, entende? E fora que, por exemplo, nos critérios de renda, a lei elenca diversas exceções que podem auxiliar a pessoa a entrar nesse critério de renda per capita de 1/4 do salário mínimo, e até mesmo existem documentos que podem flexibilizar também esse aumento da renda per capita. Ou seja, é uma série de análises que precisam ser feitas para realmente facilitar o acesso ao benefício. E hoje em dia você pode contar com a ajuda tanto dos advogados, né, como da própria Defensoria Pública, que atua diretamente em casos de benefícios, tanto diretamente no INSS quanto judicialmente. Nesse episódio eu consegui tirar muitas dúvidas minhas sobre BPC Loas e eu espero que os ouvintes também tenham conseguido tirar muitas dúvidas. Eu agradeço novamente sua participação, Bianca. Sem a sua participação não seria possível abordar esse tema, porque eu realmente não entendo muito sobre o assunto, então assim, foi muito importante ter a presença de um profissional capacitado que entende do assunto. E foram tiradas muitas minhas dúvidas, né, como eu já disse antes, e eu agradeço muito sua participação. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Bianca, quem quiser entrar em contato com a Bianca tem página no Instagram, @BiancaMoureSilva, tudo junto, e tem um site bianca.adv.br. E me segue também nas redes sociais em jrocha.pc e @podcast Contra Controle no Instagram, no TikTok. Não esquece que além do Spotify, a gente tá nas principais plataformas de som e os episódios em vídeos, que de vez em quando sai um ou outro, eles também vão ficar disponíveis no YouTube. Então, tchau, tchau. Até o próximo episódio.